Gastos desnecessários, as torneiras abertas que comprometem o orçamento da família. Sabemos o quanto é importante manter as finanças saudáveis e equilibradas, mas muitas vezes a gente se vê gastando dinheiro de forma desnecessária ou em coisas que não agregam valor às nossas vidas. Se você já se perguntou onde está gastando o seu dinheiro e se surpreendeu com a quantidade de recurso gasto com coisas supérfluas, esse vídeo é para ti. Eu quero explorar aqui algumas áreas comuns em que vejo nas consultorias e mentorias e onde tendemos a gastar de forma irresponsável e como podemos identificar esses padrões para fazer melhores escolhas mais conscientes. Ao longo do vídeo, então, eu vou trazer algumas dicas práticas e estratégias eficazes para melhorar o controle dos gastos e direcionar o dinheiro para o que realmente importa para a família. Eu sou Matheus Linhares, esse é o DR Financeira, canal onde eu busco compartilhar minhas experiências e conhecimento de mais de 10 anos trabalhando em finanças para a família, com o objetivo de torná-las mais prósperas e alinhadas. Então, se você é novo aqui, já vou te pedir para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho de notificações para continuar acompanhando o canal. Gastos desnecessários podem passar desapercebidos e ter um impacto significativo nas nossas vidas financeiras. Muitas vezes a gente se acostuma com certos padrões de consumo e a gente não se questiona se realmente precisamos ou valorizamos aquilo que estamos comprando ou a forma com que a gente vive. E essa falta de consciência pode levar ao acúmulo de gastos desnecessários ao longo do tempo. Além disso, marketing, publicidade e redes sociais, patrocinados no Instagram, tem um papel importante em nos influenciar a gastar mais do que a gente precisa. A gente constantemente é bombardeado por mensagens persuasivas que fazem a gente acreditar que a gente precisa comprar um produto ou serviço para ser feliz ou para ser bem sucedido. É fácil cair nessa armadilha e acabar gastando dinheiro em coisas que não são necessárias ou essenciais para nossas vidas. Ou muitas vezes a gente não se perguntou, o que é essencial. E o outro ponto a ser considerado é o impacto emocional dos gastos desnecessários. Muitas vezes a gente compra por impulso ou como uma forma de gratificação imediata, buscando preencher um vazio emocional muitas vezes. No entanto, essa satisfação momentânea pode se transformar em um arrependimento quando a gente percebe o impacto negativo que isso tem no orçamento da família. Isso acaba minando os objetivos de longo prazo. E por isso que é fundamental a gente desenvolver uma consciência e responsabilidade em relação aos nossos gastos. A gente precisa estar atento aos hábitos de consumo, questionando se realmente a gente precisa ou a gente valoriza determinado item antes de adquirir ou determinado hábito que a gente vem fazendo. Acompanhar e analisar esses gastos mensalmente, estabelecer prioridades financeiras claras e praticar a disciplina financeira são medidas essenciais para evitar gastos necessários passem desapercebidos e influenciem negativamente na nossa vida financeira. Eu tenho um vídeo aqui no canal de semanas atrás que mostra como categorizar os gastos para que esse perfil de consumo e os hábitos de consumo da família fique mais claro e fique de uma forma de interpretar mais fácil. E a primeira grande torneira que eu quero trazer aqui, os gastos necessários, são gastos extras com comida. Os gastos extras com comida podem representar uma parcela significativa do orçamento mensal e muitas vezes a gente acaba gastando mais que o necessário nessas áreas. Um dos principais vilões dos gastos com comida é o hábito de pedir comida fora ou comida pronta ao invés de cozinhar em casa, ou hábitos de ir em restaurante. Pedir comida pronta ou optar por delivery pode ser conveniente e rápido, mas também pode ser muito caro do que preparar as refeições em casa, evidentemente. Ao fazer pedidos frequentes, especialmente sem a real necessidade, estamos gastando dinheiro com o que poderia ser economizado ou direcionado para outras áreas importantes da vida. E além disso, quando a gente pede um delivery ou comida pronta ou vai no restaurante, muitas vezes a gente acaba pagando por serviços adicionais, evidentemente, como taxa de entrega, gorjeta, enfim, 10% no restaurante, aumentando ainda mais o custo total dessa refeição. Esses pequenos gastos acumulados ao longo do tempo podem comprometer a capacidade de economizar ou de alcançar alguns objetivos financeiros. E evidentemente que o planejamento sempre ajuda em muitas questões. Nessa questão de pedir comida fora ou comer fora, a estratégia eficaz de reduzir esses gastos é planejar as refeições com antecedência, cozinhar em casa sempre que possível, ou às vezes tirar um tempo no final de semana para preparar umas refeições durante a semana. Criando um cardápio semanal, fazer uma lista de compras que facilite a ida ao supermercado e já tem esses ingredientes para cozinhar para a semana inteira. E ao cozinhar em casa, muito provavelmente você terá refeições mais saudáveis e melhor controle de gastos. E eu quero fazer um comentário aqui sobre esses gastos, é o seguinte: é importante ter a consciência de que quais são os gastos com alimentação que são essenciais quais são gastos, são hábitos de consumo que seriam o lazer da família. Eu percebo que nas mentorias, nas consultorias, o principal evento de lazer da família é sair para comer junto.
E é muito importante, então, a gente saber separar o que é essencial, o que é comida do dia a dia, o que é, por exemplo, eu tava trabalhando fora e eu almocei no restaurante, num buffet ali e tal, aquilo, isso é um gasto essencial, ou o que é uma saída à noite para um jantar em família, pedir algum delivery em casa e tudo mais. Isso são hábitos de consumo. De novo, né, tem um vídeo aqui de como categorizar os gastos no canal e eu dou exemplos muito práticos e bem precisos de como separar esses gastos dentro do orçamento entre uma alimentação essencial, o que é essencial de alimentação na família, e identificar o que são hábitos de consumo, de lazer da família, para que a família consiga perceber qual é o impacto dos hábitos de consumo de lazer, principalmente de comer fora de casa, que isso tá tendo no orçamento familiar. Segunda torneira que eu quero trazer aqui são compras por impulso. E é importante a gente ter uma consciência de que o cartão de crédito por aproximação, o cartão de crédito no celular, tudo isso são tecnologias que ajudam muito no dia a dia. Por exemplo, cartões de crédito já cadastrado no site de compras, no Mercado Livre, Magazine Luiza, Casas Bahia, não sei, sites que você tem o costume de comprar, algum site de roupa, algum e-commerce. Tudo isso facilita muito as compras por impulso, né? Na Amazon tem até um botão, né? Compra com um clique. Isso é para facilitar essa questão da compra por impulso. Assim. Tu compre com um fator emocional, tu não passe por grandes filtros até tu executar a compra. Então é importante a gente ter essa consciência de que a tecnologia ela facilita muito isso, ela agiliza muito esse processo de compra, ela busca vencer várias barreiras que tu teria na hora de comprar, como era antigamente que tu tinha que pegar um dinheiro ou preencher um cheque, enfim. Isso são barreiras que a gente tinha antigamente para efetuar uma compra que hoje em dia a gente praticamente não tem mais. Eu gosto de usar o exemplo de que quando tu tinha dinheiro na carteira, tu via o dinheiro saindo e tu sentia que tu tava comprando, evidentemente, que tu tava gastando dinheiro. Agora, com cartão de crédito e essas coisas, a tecnologia facilita muito a compra por impulso. E a compra por impulso, evidentemente, vira um obstáculo para manter o orçamento equilibrado e saudável, né? Muitas vezes a gente é levado na emoção do momento e acabar adquirindo produtos ou serviços sem a real necessidade ou sem um planejamento adequado para essas compras, né? E, enfim, vai impactar no orçamento. E se a gente tem tudo essa estrutura muito facilitada, a compra por impulso pode se tornar um hábito. Gastos necessários e por muitas vezes excessivos, né? Que ele acabam ocupando uma grande parte do orçamento. E a gente acaba comprando itens que a gente não precisa apenas porque estão em promoção ou porque a gente foi por impulso mesmo adquirir aquilo ali. Acaba acarretando essas compras por impulso em arrependimentos posteriores, quando a gente percebe que a gente poderia ter utilizado o dinheiro de uma forma mais inteligente ou produtiva. Algumas dicas que eu gosto de trazer para a questão de compras por impulso se tu tens um problema com compra por impulso, descadastre os cartões de crédito dos sites que tu compra por um clique, o cartão de crédito já está cadastrado ali. Até assim, hoje em dia, todo cartão de crédito já tem um aplicativo para que tu gere um cartão virtual para cada compra. Isso é muito importante para não cair em fraudes, tá? Então, por exemplo, eu não tenho um cartão de crédito oficial, vamos dizer assim, as informações oficiais cadastrado em nenhum site. Toda compra que eu vou fazer online, eu gero um cartão virtual e é mais uma barreira aí para mim tá fazendo compra por impulso. Descadastre os cartões de crédito de plataformas. Toda vez que for comprar online, gera um cartão de crédito virtual. Já evita um monte de fraude e golpes, né? E também facilita essa questão de barrar o hábito de consumir por impulso. E se perguntar, né? Eu realmente preciso disso? Essa compra ela tá alinhada com objetivos financeiros? Posso pagar por isso sem comprometer o meu orçamento? Fazer essas perguntas são outras barreiras que a gente cria para a questão do hábito da compra por impulso, né? E além disso, é claro, ter um planejamento financeiro, estabelecer metas claras, ter objetivos definidos, fica mais fácil resistir às tentações de compras por impulso. Você pode estar focando em alcançar outras metas e outras prioridades financeiras. Então essa questão por impulso é importante a gente entender que a tecnologia facilita muito, só que a gente tem que usá-la com sabedoria e fazer esses passos. Tanto descadastramento e perguntas são barreiras para que o hábito de comprar por impulso, né, as compras sem grandes reflexões, elas aconteçam e acabem minando o orçamento da família. Terceira torneira aberta que eu quero trazer aqui, pode ter dentro do orçamento da tua família, cadastro em sites e aplicativos, especialmente aqueles que envolvem assinatura mensal. Pode ser uma armadilha realmente pro orçamento da família. Muitas vezes a gente se cadastra em serviços de streaming, aplicativo de música, plataformas, né? Hoje em dia tem vários serviços de educação por assinatura que rolam no Instagram, de especialistas, que oferecem um período de teste ali de 7 dias, de 30 dias, né? Ou uma oferta irresistível que a gente acaba fazendo assinatura ali
mas já colocando o cartão de crédito, e depois isso vem sendo cobrado mensalmente sempre que a gente perceba. O problema é que pequenos pagamentos mensais, eles podem se acumular ao longo do tempo e representar uma parcela significativa do orçamento. Pior é que muitas vezes a gente tá pagando aquilo em automático no cartão de crédito e a gente não tá utilizando. Uma dica é revisar periodicamente os extratos bancários e de cartão de crédito para identificar quais serviços de streams ou assinaturas estão sendo cobrados regularmente. É de surpreender a quantidade de alguns cadastros que a gente faz desapercebido, continua sendo cobrado mesmo quando a gente não tá mais usando o serviço. Eu vejo até recentemente uma mentoria que eu fiz em que tinha muita cobrança da Apple de aplicativo, da Apple Store, né, que a pessoa compra ali, autoriza a compra, né, de novo, o cartão já estava cadastrado ali, autoriza a compra para pegar o período grátis de teste e não utiliza mais o aplicativo, mas aquilo começou a ser cobrado anualmente ou mensalmente no cartão de crédito. E também definir um orçamento para esse tipo de serviço, estabelecer um valor máximo que você está disposto a gastar mensalmente com assinaturas e buscar se manter dentro desse limite. E ao fazer novos cadastros, avalie se isso encaixa no seu orçamento ou se realmente são necessários. E uma coisa que eu faço muito é configurar lembretes para lembrar ou cancelar as assinaturas. Pode definir algum alarme ou notificação na agenda para revisar seus cadastros periodicamente ou tomar essas ações necessárias, evitando que você continue pagando o serviço de streaming, enfim, aquela assinatura que não utiliza ou que não traz benefícios reais para a vida da família. Eu vou dar um exemplo que eu tô fazendo agora um teste. Eu comprei recentemente esse AirPods e vem 6 meses de Apple Music gratuito. Só que, evidentemente, meu cartão tá cadastrado ali na Apple, né? Por conta de que eu utilizo o iCloud. iCloud não, iCloud é do Google, né? Eu utilizo... o iCloud, tá certo. Utilizo o iCloud, então tá cadastrado ali. E daí eu já autorizei a cobrança daqui a 6 meses do Apple Music. Porém, eu já pago Spotify. Só que o que eu fiz? Eu coloquei um lembrete na minha agenda para o dia que vai começar a cobrança, evidentemente. Eu botei um lembrete um dia antes para que eu observe se eu vou migrar do Spotify pro Apple Music ou se eu vou lá na central de compras do iCloud e vou cancelar minha assinatura. Mesma coisa, eu também ganhei, eu acho que 6 meses de Apple TV. Então tá lá também. Tem um lembrete na minha agenda do dia em que vence esse período de teste da Apple TV, que eu vou analisar se eu continuo com Netflix ou Apple TV. Aqui em casa a gente não tem muito hábito de assistir TV, mas é legal ter uma plataforma para de vez em quando a gente assistir alguma coisa, mas eu vou estar sempre avaliando. Muito provavelmente eu vou cancelar os dois, porque a gente acaba utilizando muito mais o Netflix e o Spotify aqui em casa. Então, coloca um lembrete ao final do período de teste, né, de preferência 1-2 dias antes, para você reavaliar aquele serviço, aquele teste gratuito, se fez sentido ou não para você e para sua família. A quarta torneira que eu quero trazer aqui são presentes e lembranças. Presentes e lembranças para as pessoas queridas, elas podem tornar um vilão dentro do orçamento da nossa família, especialmente quando a gente tem dificuldade em dizer não ou estabelecer limite para esses gastos. Às vezes a gente quer agradar e demonstrar nosso afeto a familiares, amigos ou as pessoas queridas com presentes e mimos, né? Mas quando a gente não estabelece limites claros, a gente pode cair na armadilha de gastar mais do que a gente pode ou do que realmente é necessário. E pessoas com perfil gastador tendem a se envolver mais emocionalmente nas compras e a valorizar a satisfação imediata de agradar alguém, mesmo que signifique sacrificar suas próprias finanças a longo prazo. E esse comportamento, evidentemente, pode levar a uma série de problemas financeiros, como o endividamento e a falta de equilíbrio no orçamento. De novo, né, a dica aqui é estabelecer um orçamento específico para presentes e lembranças. Determine o valor máximo que você está disposto a gastar por mês nessa determinada categoria, e isso vai te ajudar a controlar os seus gastos e evitar exageros. E aqui, falando em família, né, alinhe isso em família, porque essa questão, ela reflete muitas vezes expectativas que outras pessoas têm em cima de você. Então, cuidado para não viver com base no que os outros esperam que você dê ou da forma como você presenteia. Na minha opinião, é claro que é importante ser generoso, isso é bom pro nosso coração, mas fazer essa reflexão de que se isso está dentro do teu orçamento, se isso vai comprometer algum outro plano da família, é extremamente importante, na minha opinião. Tomar cuidado para que tu não presenteie para impressionar alguém ou por conta da expectativa dessa pessoa. Faça sempre essa reflexão para dentro da tua família, o que é importante, né, e o que vocês estão dispostos a fazer para presentear ou para suprir as expectativas, às vezes, de outras pessoas. E a quinta torneira que eu quero trazer aqui, que pode ser uma torneira aberta dentro da tua família, questão de transporte ou carro. O brasileiro gosta muito de carro, eu também gosto muito de carro, mas é importante entender o seguinte: quando
tu sai de um carro simples para um carro mais caro, isso não impacta só no valor que tu vai adquirir o carro. É importante mensurar consumo, seguro, documentos e manutenções. Como isso não são despesas mensais, a gente acaba não considerando isso no nosso orçamento ou no custo de vida da família. Mas, consequentemente, quando a gente troca por um carro mais caro, isso amplia da forma anual o custo de vida da família como um todo. Porque dentro do ano você vai ter revisões, você vai ter que pagar o documento do carro e o seguro do carro. E são contas que a gente não faz. Então, se tu tinha um carro mais simples, isso era relativamente tranquilo de bancar esse carro dentro do orçamento da família. Quando tu migra para um carro mais caro, todo o orçamento da família, todo o custo de vida da família amplia, por mais que essas despesas elas não sejam mensais. Então, às vezes o consumo vai ser um pouco mais alto ou não, né? Às vezes um carro mais moderno vai consumir menos. Porém, quando tu muda de patamar de carro, as despesas para manter o carro, elas impactam no orçamento anual da família. Enquanto tu tinha ali, a gente tem um orçamento aqui de 10 mil reais por mês. Só que quando tu vai para um carro mais caro, muito provavelmente você vai passar para 11 mil reais por mês, tu diluiu os custos anuais do carro, tu diluiu o custo anual para mensal do carro. E sem contar quando a gente não analisa a depreciação do veículo. Além de aumentar o custo de vida, o carro, ele é um passivo na família. Principalmente se tu não faz renda com o carro, ele é um item ali de conforto da família, isso vira um passivo, né? Isso é depreciado ao longo do tempo, ele perde valor ao longo do tempo. A não ser tempos depois da pandemia ali, né? Que teve um boom de carros usados e tal, e que os carros se valorizavam, mas essa situação já se normalizou e o normal é que o carro desvalorize ao longo do tempo. Então entender que também esse recurso da família está sendo consumido em forma de conforto, né? Tá tudo bem se isso faz parte do planejamento da família, mas entender que mudar de patamar de carro envolve um custo de vida maior na família. Muitas vezes adquirir o carro é fácil, agora manter o carro dentro dos padrões de vida da família é que é o desafio, né? Você economiza dinheiro e tal, você vai lá e troca de carro, ou muitas vezes financiado e tal. Aquela parcela entra pro orçamento da família, mas manter o carro é uma coisa que normalmente o brasileiro não costuma planejar. Sempre observe o impacto financeiro que esse carro mais caro provavelmente vai trazer para o orçamento geral da família. E dando um exemplo prático, eu quando era solteiro eu tinha um importado, eu gostava muito do carro, mas quando eu e a minha esposa, a gente decidiu casar e vir morar juntos e tal, a gente baixou muito o patamar do carro, a gente tem um carro de menos da metade do valor do carro que eu tinha antes. Tudo isso por quê? Porque a gente sabia que os nossos custos fixos de moradia e tal, viver em família iria aumentar, porque antes eu principalmente vivia com meus pais. A gente adequou o nosso carro ao nosso patamar de vida e hoje a gente já ajustou, a gente poderia ter um carro melhor, mas entender que ter um carro melhor envolve um orçamento familiar maior, e no momento a gente continua reinvestindo em outras fontes de renda, em capacitações, no canal aqui no YouTube, né? Isso tem um custo para nossa família e até agora não tem renda nenhuma. Então tudo isso a gente sacrificou tendo um carro menor, um carro mais barato, um carro popular, a manutenção dele, o seguro, o documento do carro, o IPVA, ele mal impacta no nosso orçamento geral da família. Isso só vai mudar quando a gente entender que for a hora de ir para um carro melhor. A gente tem um planejamento de ano que vem, trocar por um carro melhor, mas ainda assim não é o carro que a gente planeja ter, né? É só um carro intermediário, porque esse carro já tá ficando um pouco velhinho, a gente vai comprar um carro melhor para dar um pouquinho mais de conforto, mas ainda assim nem perto dos carros que a gente tinha antes quando a gente era solteiro. E vocês viram aqui que dentro dessas 5 torneiras que eu trouxe, para ajudar a fechar elas, todas elas passam por um orçamento familiar. Eu bato muito nessa tecla porque as famílias não têm o hábito de fazer esse planejamento, né? Pensar e analisar os gastos. E uma dica que eu sempre trago aqui no canal é: tenha um dia na semana para que a família sente e converse sobre finanças, sobre o orçamento da família, sobre os gastos, analise a fatura de cartão de crédito, analise a conta bancária. Porque o que eu percebo nas mentorias e consultorias é que as famílias não gostam de olhar isso, né? Ou geralmente isso gera briga. Uma frase que eu vi recentemente na internet, eu não me lembro de quem, eu acho que não tinha citação, é que bons relacionamentos exigem conversas difíceis. Sentar intencionalmente, construir esse orçamento, discutir sobre o orçamento, falar sobre essas torneiras abertas dentro da família, vai melhorar muito o relacionamento e também a condição financeira da família como um todo. Eu já fiz um react aqui do Renato Cariani, que ele fala uma frase que quanto mais se ganha, mais se gasta. E quanto mais a renda da família aumenta ao longo do tempo, e essas torneiras não são fechadas, não é colocada dentro de um processo em que elas são avaliadas como uma questão de um orçamento e semanalmente a família senta para conversar sobre dinheiro, essas torneiras só tendem a aumentar, né? Então gerenciar um bom orçamento quando ele é pequeno
vai te fazer gerenciar e otimizar muito mais os recursos quando ele for maior também. Fazendo esse exercício de fechar essas torneiras, vai sobrar mais dinheiro, evidentemente, para gastos que são realmente importantes para a família. Como, por exemplo, eu falei num vídeo aqui atrás sobre viagem que a gente fez recentemente, ela custou mais do que o nosso carro, mas isso está alinhado em família, isso é uma experiência importante para nós, principalmente agora que vai chegar a nossa filha. E ser essencialista na família é fechar essas torneiras e gastar dinheiro com aquilo que realmente importa para vocês, né? Aquilo que realmente vai fazer diferença. Muitas vezes todos esses hábitos, essas 5 questões que eu trouxe aqui no decorrer do vídeo, eles são hábitos impulsivos, que muitas vezes a gente gasta sem necessariamente querer gastar, ou que aquilo não faça tanto sentido para a vida da família. E se essas dicas fizeram sentido para você e para sua família, deixa um like aqui no canal, deixa um like aqui no vídeo, para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal para estar vendo os nossos vídeos e aprendendo mais com a gente, e deixe o sininho de notificação ativado para você receber uma notificação com os próximos vídeos. Por esse vídeo é isso. Até o próximo e tchau!